E agora recebo com enorme salva de palmas ele, Daniel Duncan Palma! Palmas pro Saulo Pinheiro, gente, palmas! Yes! E aí, vocês estão bem, não? Que alegria. Mas tô contente de estar aqui com vocês. Tem alguém aqui que não me conhece, não faz a menor ideia de quem eu seja? Tá tudo bem. Assim, eu pergunto até para saber quem a pessoa votou na última eleição. Que tem acontecido isso com uma certa frequência, né? Um pessoal vem no show e tem umas surpresas desagradáveis. Eu gosto de deixar tudo certinho, tudo claro, assim, né? É verdade, acontece, cara. Uma vez eu tava fazendo um show, uma mulher levantou mais ou menos onde vocês estão, assim, no meio do show. Ei, filha da puta, arrombado. Fica fazendo piada aí com o meu presidente. Chato, né? O pessoal foi lá assistir o show, situação complicado, né? Você vira pra pessoa e fala o óbvio, né? Mãe. Porra. De novo isso, de novo. Mas recentemente eu passei por essa situação de não saber se a pessoa gosta ou não do Bolsonaro, porque eu fui conhecer o meu advogado. Um update aí sobre minha vida. Eu tenho um advogado agora. Acho que minha carreira está dando certo, não sei. Deve ser o próximo passo. Assim. Só que tinha um problema. Eu não conhecia o André pessoalmente, né? Que é meu advogado, o André. Eu só tinha conhecido ele conversado por WhatsApp, né, e-mail, né? Que é como as pessoas fazem as coisas hoje em dia, né? Não conhecia ele pessoalmente, não sabia qual que era dele. A única referência externa que eu tinha do André é que ele também é advogado da Raquel Sherazade. Exatamente. Que é uma mulher que oscilou bastante ao longo da vida, para dizer o mínimo, né? Então eu não sabia, né? Mas fui lá conhecer ele de peito aberto, tá? Fui lá de peito aberto conhecer ele. Aí eu tô lá conversando com o André, umas coisas muito sérias, né? Aí acabou essa parte séria, aí a gente tá conversando umas coisas mais pessoal, né? Família, filhos, como é que tá? Acabou essa parte também. Vai chover hoje, acabou essa parte. Aí chegou naquela parte da conversa, sabe? Que acaba o assunto, você não tem muita coisa para dizer um pro outro, sabe? Aí ficou eu e ele, se encarando. Um tempão. E advogados são pessoas muito sérias, né? No ambiente de trabalho, né? E eu não conseguia decifrar aquele homem. E ele me encarando, assim. Aí uma hora o André vira pra mim e fala assim: eu tava vendo seus vídeos na internet. Pois é, frio na espinha na hora. Né? Eu fiquei mal, assim, porque eu falei, o cara é uma gente boa, né? A gente tava se dando bem aqui, né? Porra, que saco. Já sei até como é que vai acabar isso aqui. Aí eu virei pra ele e falei, tá. E aí, André, você gostou ou não? Juro. Ele ficou 23 minutos em silêncio. Foi buscar uma água, voltou, pegou um café, me serviu, sem falar nada. E aí ele sentou na mesa, ficou me encarando assim. Aí uma hora ele encostou perto da mesa e falou assim: ele podia morrer, né? E eu vou falar para vocês, é muito estranho ouvir outro ser humano falar a frase, ele poderia morrer, e imediatamente pensar, ufa, ele é uma boa pessoa. Graças a Deus. Seja bem-vindo à minha vida, André. Mas que ano, hein? 2025, né? Que ano bom, né? O ano que Jair Messias Bolsonaro foi preso, senhoras e senhores, por golpe de Estado. Dá para acreditar nisso? Pois é, eu não estou acreditando ainda, né? Que dia feliz, assim, viu? Eu tô quase torcendo para soltar ele, só pra gente passar por tudo isso de novo, assim, porque... Não, porque foi do caralho esse dia aí. Foi muito bom, assim, tudo foi perfeito. Tudo. O roteiro só melhorava, assim, porque como é que pode, né? No mesmo dia da prisão do Bolsonaro, o Ronaldo Caiado teve um ataque do coração. Como é que pode? Eu vi aquela notícia e falei, gente, não tem fígado que aguenta desse jeito. Espera 2 semanas aí, né? Porra, um ataque do coração. E eu em casa pensando, ele tem coração? Realmente a gente não tem dimensão do poder da macumba da Alcione, assim, porque no mesmo dia. Né? E o Ronaldo Caiado foi se tratar lá em São Paulo, né? Porque os hospitais do Goiás é ele que cuida. Ele falou, eu aqui, nem fudendo, tá doido? Foda-se. Eu vou pra lá, pô. Tá doido. E ele foi lá em São Paulo. Fiquei torcendo pra ele ser cuidado pelo Osma Terra, mas não...
né, que não sabe fazer o serviço, evidentemente, né? Ia ser ótimo ele aplicar uma injeção errada no Ronaldo Caiado, mas não, ele não foi atendido pelo Osmar Terra. Eu acho que ele estava comemorando com a Michelle, né? Mas enfim. Não, porque vamos falar a verdade, né? Esse papel do divórcio aí tá no computador da Michelle desde março, com certeza. Ah, com certeza. Né? Porra, ano que vem o Lula vai ganhar pro WO, né? Vai ser pro WO, né? Ronaldo Caiado no hospital. Bolsonaro preso. O Flávio vai no debate e desmaia. WO. Vai ser WO, vai ser muito fácil isso. Né? O debate vai ser o Lula e o César Tralli falando da rodada do Brasileirão. Vai ser isso. E o Mengão, como é que tá? Ei, porra, Corinthians tá fora. Vai ser isso. Mas, rapaz, e eu não sei pra vocês como que é pra cabeça de vocês, assim, né? Mas a imagem que eu tenho, a imagem que eu acho que é possível, no futuro, essa imagem, essa cena vai acontecer, que é o Alexandre de Moraes, no escritório dele, digitando algum despacho. Final de expediente, né? Cara cansado, aí do nada ele para assim, fica olhando pro horizonte, pensando, caralho, um ferro de solda. E volta a digitar como quem aceita que o país é isso mesmo. Porque não poderia ser mais perfeito, né? Tudo funcionou esse dia, tudo. Ele foi preso no dia 22, muito sugestivo, né? De novembro, no horário do Globo Rural, tentando abrir uma tornozeleira com ferro de solda. Assim, absolutamente batoré. Assim, maravilhoso. E todo mundo se fez essa pergunta, né, no dia, né? Como que este ferro de solda foi parar nas mãos desse homem, né? Porque ele tava, a gente sabia, vocês sabem melhor do que ninguém, né? Vocês moram aqui, né? Ele estava sendo vigiado, né? 24 horas por dia. É uma pergunta ótima. Né? Como é que esse ferro de solda foi parar? Será que foi o Nicolas, né? Que botou, né, dentro do cu quente dele, entrou lá com ferro de solda, né? Não dá. É uma pergunta ótima, porque ele estava sendo vigiado. 24. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes tinha uma babá eletrônica do Bolsonaro. É muito possível. E ele está sendo vigiado, mesmo assim, o ferro de solda foi parar lá. Todo mundo especulou, todo mundo trouxe especulações. Eu acho que a resposta é mais simples do que a gente imagina. Eu acho que é uma resposta bem simples. Eu acho que os policiais estavam lá, fazendo o trabalho deles, vigiando a casa do Bolsonaro. Aí chegou o entregador da Shopee. Aí o policial falou, o que você tem aí? Ele falou, um ferro de solda. E o policial, não, ele não vai fazer isso. Deve ser artesanato. Pode passar. Pode. E foi muito bom as desculpas, né, dos caras, né? Porra, eu meti o ferro de solda porque a tornozeleira começou a falar comigo. Verdade. E uma pena que isso não era verdade, hein? Uma pena. Imagina, tornozeleira de madrugada. Faz o L. Porra, que pena que não falou, né? Trump, defende meu pai, ela pequenininha assim, ó. Aí. Uma pena, né? Eu acho que os advogados e o próprio Bolsonaro, nessa situação, demonstraram o lado mais humano do Bolsonaro. Porque estava tudo dando errado, né? E aí o que você faz? O que qualquer ser humano faria nessa situação? Pego, fudendo uma tornozeleira eletrônica com ferro de solda. O que um ser humano faz? O que esse ser humano fala? A desculpa que qualquer ser humano falaria. Foi mal, estava doidão. Foi o lado mais humano que eles deram. Eles realmente usaram isso como desculpa, né? E eu fiquei em casa assim, falando, gente, não dá, né? Tem desculpa melhores, né? Foi mal, estava doidão. Né? Por isso que eu tomei a liberdade de pensar desculpas que os advogados poderiam ter usado nesse dia para ajudar a explicar por que o Bolsonaro estava usando ferro de solda na tornozeleira. Por exemplo, eles poderiam ter falado overdose de cloroquina. Desculpa ótima, né? Misturou cloroquina com leite condensado, não caiu bem. Outra desculpa que eles poderiam ter falado, o Bolsonaro fez um curso do Telecurso 2000, mas pulou a parte da revisão. Outra desculpa, meritíssimo, ele tem ansiedade, mastiga a tornozeleira quando está ansioso. A gente faz isso com caneta, ele com a tornozeleira. Né? Outra desculpa, ele tentou abrir a tornozeleira para ver se rodava um emulador de 64. Mó tedioso ficar em casa, porra, não. Outra desculpa, a Michelle quebrou a tornozeleira porque não aguentava mais dormir com alguém com soluço. Né? A própria tornozeleira não aguentava mais conviver com o Bolsonaro. E se automutilou. Ou, para mim, a desculpa mais plausível. Assim, meritíssimo, ele ofereceu o remédio por uma ema. O senhor esperava o quê? Era só falar isso. Mas não. Né? Mas agora a gente está vivendo o pós-prisão, né? Isso que é uma coisa interessante, né? É o momento que a gente está vendo, que está me irritando um pouco.
Tá me irritando demais, porque a cada minuto os caras ficam falando do estado de saúde do Bolsonaro. Eu não quero saber. Sabe? Me avisa quando morrer, é só isso que eu quero saber. Não, é irritante, né? Ah, ele não tá bem da cabeça. Ele tá doido lá dentro. Pô, ninguém se preocupou com a saúde mental de um idoso mostrando um remédio para uma ema. Não, ninguém se preocupou com isso. Não, depois daquele dia ele governou o país por 3 anos, todo mundo achou normal. O pessoal fica, não, ele não tá legal lá, né? Vai ter um piripaque, né? E a pergunta que eu tenho é onde eu assino o pay-per-view, porque não quero saber, não quero saber. Né? Aliás, uma dúvida que eu tenho, tem campanha de vacinação dentro de presídios? Porra, porque ia ser bom demais, né? Trancar o Bolsonaro numa sala com o Zé Gotinha, hein? Porra, eu preciso saber disso aí, né? Alguém me informa aí depois, né? Mas sério, tá sendo um pouquinho irritante, assim, né? Mas eu entendo, tá? O lado dos bolsonaristas, assim, da família Bolsonaro, não é um bom momento para ser da família Bolsonaro. Né? O Eduardo Bolsonaro foi caçado. É verdade, o Eduardo Bolsonaro foi caçado. Não comemore. Não comemore. Né? Porque conhecendo o Brasil tem alguma coisa estranha aí. Eu sei, eu também queria comemorar. Eu adoraria comemorar também, mas não sei, eu fico desconfiado. Porque nunca é uma vitória pela vitória, né? Sempre vem um negócio mais tarde, né? Eu tenho medo de comemorar a vitória da cassação do Eduardo Bolsonaro, chegar na minha casa e descobrir que ele vai ser obrigado a morar comigo. Pode acontecer. Eu não sei, esse país aqui tudo pode acontecer. Eu chego lá, tá ele no sofá assistindo a Jovem Pan na minha casa. Eu vou fazer um hambúrguer, você quer? Não, então vamos com calma, né? Mas deu tudo errado pra ele, hein? Deu tudo errado, né? Nada funcionou. Meu Deus do céu, tudo que o cara queria deu errado, plano após plano, né? Falta muito pouco para a próxima live do Eduardo Bolsonaro sendo parapeito de um prédio, assim, ele... Porque falta muito pouco, porque deu tudo... O Trump tirou a lei Magnitsky, né? Tirou lá a lei Magnitsky, né? E eles conseguiram ser incompetentes até nisso. E eu achei ótimo que o Trump tirou antes das compras de Natal. Né? Então o Xandão não corre o risco de passar vergonha no caixa, ia ser muito constrangedor, né? Para o ministro, né? O amigo oculto do STF não foi prejudicado, eu achei ótimo. Porque o Xandão deve estar feliz, né? Porra, esse homem deve estar feliz. Depois dessa novela toda, nossa, a única pessoa mais feliz que o Xandão nessa situação é o Renan Bolsonaro, né? Aliviado de não ser o filho mais burro. Nossa, o peso das costas que esse menino tirou, meu Deus do céu. Né? E foi muito bom que quando o Trump cancelou, né, tirou a lei Magnitsky lá, os bolsonaristas foram no perfil do Instagram do Trump avisar para ele que estava dando um follow nele, porque ele fez isso. É uma autoestima, né, que... Porra, certeza que o Trump falou isso. Pô, se eu soubesse, tinha tirado antes, porque... Pô, gente chata do caralho. Mas eles estão perdidinhos, tá? Estão perdidinhos, assim. O Eduardo Bolsonaro esses dias foi no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Isso é verdade. Ele foi lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, pedir para soltarem o pai dele. O cara já está pedindo ajuda para o Deus do Velho Testamento. E assim, nada contra, né? Eu não vejo a hora de começar a sacrificar os primogênitos. Mas E foi só o Eduardo Bolsonaro, tá? Foi só o Eduardo Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro não foi, né? Porque não encontraram um quipá que cabe na cabeça dele. Né? E ele foi lá, bonitinho, escreveu um bilhete, né? Que é isso, né? O Muro das Lamentações, você pede um desejo, né? E escreve... que o pessoal acha que Deus é tipo um gênio, né? Que você concede desejo para as pessoas, né? E aí foi lá, escreveu bonitinho no bilhete, botou, né? Solta o Bolsonaro. Né? E ele escreveu em português e inglês, né? Solta o Bolsonaro e free Bolsonaro. Né? Porque vai que o muro só fala uma língua, né? Ia ser muito bom, né? Se o Muro das Lamentações respondesse, né? Só lamento. Lamento. Uma coisa da pós-prisão que está me incomodando bastante eu entendo, mas está me incomodando um pouco é a alegria da Michelle Bolsonaro. Tipo assim, eu nem gosto do Bolsonaro, mas está começando a ficar uma coisa desagradável, assim, porra, mulher, espera 3 meses, assim, pelo menos. Tipo, vocês já viram as fotos dela, os vídeos? Ela está muito feliz. Ela está feliz demais, assim, né? Falta muito pouco para ela pegar o trompete do trompetista e sair tocando por aí. Vai encontrar, tô falando. Vocês vão encontrar ela num bar aí em Brasília tocando esse trompete, igual a louca, vocês vão encontrar. Porra, disfarça, mulher, um pouquinho, assim. Ela tá muito feliz, assim. E é muito bom, porque quando a gente tá feliz, a gente comete uns atos falhos, né?
a gente comete, né? Porque a gente não quer tenta esconder, às vezes, mas ela não está conseguindo. É porque o Eduardo Bolsonaro foi cassado, e aí ela fez um post no Instagram, isso é verdade, tá? Fez um post no Instagram para demonstrar apoio a ele, e escreveu assim, Força Eduardo. Só que ela tirou o C cedilha. E ficou Forca Eduardo. Você vê, às vezes é errando que se acerta, né? Só faltou ela falar, Forca Eduardo, né? Que Deus te elimine. Mas... Porque... E eu queria pedir agora uma salva de palmas para a pessoa responsável pela prisão do Bolsonaro. Quem é Alexandre de Moraes? Não, Flávio Bolsonaro. Uma salva de palmas para Flávio, o senador. Porque ninguém odeia mais o Bolsonaro do que os filhos dele. É impressionante, assim. O Bolsonaro conseguiu esse feito, né? Ele é tipo um vampiro que gozou as próprias cruzes, né? É isso, né? A única lição que ele vai deixar para o Brasil é façam vasectomia. É a única lição. Porque, meu Deus do céu, o Flávio Bolsonaro que fez essa situação acontecer. E é muito bom porque ele... Eu acho que ele sabe que ele fez merda, né? Eu acho que ele sabe, porque agora ele está se esforçando muito para ser tipo um porta-voz do Bolsonaro na cadeia, né? E está sendo muito bom assistir isso, porque é engraçado ver eles conhecendo o conceito de prisão. Parece que eles não conhecem, né, o conceito de prisão, né? O Flávio aparece em público e fala assim, meu pai está em cativeiro. A ideia é essa, ele é um animal, é isso que a gente faz com... Né? É isso, eles não entendem o conceito de prisão, né? Ele falou assim, meu pai não tem uma flor para olhar. Prende a Júlia Zanata com ele, pronto. É isso, problema resolvido. Problema resolvido. Porra, com a cabeçona daquela vai ter um jardim inteiro para ele olhar. Coisa maravilhosa, né? E não me entendam mal, tá? Eu entendo a preocupação dele, né? Eu também acho que o Bolsonaro tem que receber flores, né? E uma coroa de preferência. E tem que ser flores mesmo, né? Porque se colocar grama na cela, ele come. Mas ele fica falando isso, ele não entende, né? Ele falou, meu pai não tem uma flor para olhar, não tem uma planta para conversar. Ele falou isso, né? Pô, mas ele já conversava com o tornozeleiro, fala com o ar-condicionado, com o frigobar, sei lá. Porra, não tem uma planta para conversar, né? Ele vai falar o quê com a planta? Ô, planta, você gosta de raça negra? Pô, tem que ser muito velho para pegar essa referência. Vocês são... Tem um pessoal das antigas aqui, né? Tá certo. Mas é engraçado, eles não entendem o conceito de prisão, né? Ele fica reclamando, só tem 30 minutinhos para falar com ele, né? Nossa, que absurdo, né? Até parece até que tá preso, né? 30 minutinhos. Porra, é cadeia, não é chat do UOL, porra. Ferro de solda 27 entrou na sala. Só tem 30 minutinhos, né? E daí? Não sou cronômetro, quer que eu faça o quê? Mas eles não entendem, né? A gente não tem notícia do meu pai há 2 dias. Porque não tem notícia. É a mesma coisa, ele está sentado numa sala, rotando, peidando. E não fazendo nada, né? Igual os últimos 30 anos. Não tem novidade nenhuma. Não tem notícia, né? Às vezes ficam fazendo escarcéu com isso, né? Ele vai morrer lá dentro, né? E é muito bom que ele sempre vai morrer por umas razões muito estúpidas, né? Tipo assim, né? O Bolsonaro teve outra crise de soluço. Não vai sobreviver. Toma um copo de água. Pronto. Não é? Toma um copo de água, né? Isso não é, soluço não é um problema difícil de resolver. É só colocar um Alexandre de Moraes de papelão embaixo da cama do Bolsonaro. Opa, para na hora. Aí puxa. Mas porra. Eu não caio nessa, tá? Esse negócio da saúde de Bolsonaro, eu não caio nisso. Né? Porque se der anistia pra esse maluco, botar ele em prisão domiciliar, soltar ele, eu dou 2 semanas pra ele começar a dar cavalo de pau no Lago Paranoá de jet ski. Assim, eu não acredito nisso, me desculpa, eu não acredito. Né? Eu não acredito em nada. Né? E agora ele tá com uma paranoia de que vão envenenar ele. Tá com essa noia, porque já era uma pessoa muito pouco paranoica antes de tudo isso. E agora ele tá com essa paranoia de que vão envenenar ele. Olha, se é a Michelle que tá preparando essa quentinha... Eu tenho péssimas notícias, viu, Bolsonaro? Eu tenho certeza que no dia 23 de novembro, o histórico de navegação da Michelle no Google era chumbinho Mercado Livre comprar. Tenho certeza. Né? Tenho certeza. Mas eles ficam lá reclamando, né, de que o Eduardo Bolsonaro falando assim, nunca vi traficante ser tratado desse jeito. E eu em casa pensando, Bolsonaro também é traficante? Caramba, rapaz, vivendo e aprendendo, olha.
E realmente, eu também nunca vi traficante ser tratado bem desse jeito, né? Porque eu nunca vi um traficante num quarto de hotel. Porque vocês viram a cela do Bolsonaro? Porra, é uma cela, parece um flat, tá? Parece um flat. Frigobar, ar-condicionado, banheiro, e tá praticamente home office, assim. O Xandão tá sendo uma mãe pra esse sujeito, assim, né? Porra, ar-condicionado, frigobar, gente. Porra, se tiver prova do livro, vira BBB aquilo ali, né? Inclusive, eu tô pensando em dar um golpe de Estado para ver se minha qualidade de vida melhora. Porque eu não tenho frigobar, adoraria, né? Mas eles ficam reclamando, assim, de barriga cheia, assim, né? E o Bolsonaro especialmente, né? De barriga bem cheia. Eles ficam reclamando, cara. Não, ele vai morrer nessas condições, né? Não vai morrer nada, pô. E o meu favorito disso tudo é o Renan, né? Gosto demais desse menino. Ele sempre entrega, viu? Ele sempre... É muito imprevisível, né, o que ele traz, assim, é muito imprevisível. Gosto demais desse menino, porque Renan Bolsonaro foi dar a primeira visita lá, né, com o pai dele e tal, e foi dar a primeira entrevista, né, pós-visita, né. E aí, enfim, um monte de jornalistas cercaram o rapaz, assim, né, e perguntaram para ele, assim, o que você levou pro seu pai? Ele falou, livros. O que por si só já é maravilhoso, né? Mas melhora, né? Aí o jornalista pergunta, tá, que livros? E ele encaça palavras. Escuta direitinho o vídeo. Porque tem um jornalista no fundo que não suporta isso. Lá no fundo, ele fala assim, caça palavras, que é Turma da Mônica? Você só escuta uma voz vindo assim. Mas eu acho bonitinho, assim, o Renan. Eu acho bonitinho a genuidade do menino. A genuidade, porque, gente do céu, todo livro é um caça-palavras se seu pai não sabe ler. Todo livro. O que é isso? Na Copa ele vai levar um álbum de figurinha, certeza. Sendo que era mais fácil levar um manual de soldagem para ver se... Mas o bolsonarismo acabou, tá, gente? Não sei se tem bolsonaristas aqui, né? Sinto muito. Acabou, porque... Vocês viram as últimas manifestações? Rapaz, que coisa horrorosa, né? Finalmente, os bolsonaristas ouviram a OMS e ficaram em casa, porque ninguém tá indo. Parece um cortejo fúnebre, assim, né? Infelizmente, em sentido figurado, mas parece... Não, lá em São Paulo, a última, meu Deus, teve tão pouca gente que dava para fazer chamada nominal, assim, no meio da manifestação. Porque você percebe que o Bolsonaro foi realmente abandonado quando a última pessoa que restou para ele conversar foi uma tornozeleira. Então, assim, ele está defiando, né? O líder do PL. Vocês viram? Ontem, o líder do PL recebeu uma visita da Polícia Federal, né? Pegaram 400 mil na casa dele em sacos de lixo, né? Algo absolutamente normal, né? Quem nunca, né? Em notas de 100, tá? Um bolão, assim, né? Não era nem notas de 200, né? Porque claramente foram criadas no governo Bolsonaro para essa função, né? Não foi, não. E a desculpa dele foi muito boa, né? Do líder do PL, né? Que ele falou assim, né? Ninguém é pego com dinheiro... Ninguém coloca dinheiro ilícito na própria casa. Ninguém inteligente, ao menos, né? De fato, né? Porra, cara, saco de lixo. Olha que coisa bagaceira, né? Porra, né? Que a gente sendo roubado por uns caras bagaceiros, assim. Eu tenho saudade de antigamente. Antigamente era massa, né? Porque a gente era roubado por uns caras, né? Um Paulo Otávio, um Roriz, assim, uma coisa... Né? Os caras donos de prédio, né? Não. Antigamente era bom, né? Saco de lixo, né? Que coisa bagaceira, assim, né? E é impressionante como toda operação da PF, eles têm que fazer uma visita no PL. É um negócio impressionante, assim. Sempre eles fazem uma visita. Uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabem, mas sempre que um policial da Polícia Federal vai na sede do PL, o Wi-Fi conecta automaticamente no celular dos policiais. Eles já estão familiarizados com ali, né? Mas, olha, a minha resolução para o ano que vem, né, é que a gente, que essa esquerda institucional pare de tratar a direita como oposição e passe a tratar como inimigo, assim, porque é o que eu queria de verdade, sabe? Porque se é verdade que o Congresso é a casa do povo, a gente tem que colocar o lixo para fora. Senadores, deputados, né? Porque dizem isso, né? Dizem que quanto mais amaldiçoado é um lugar é porque ele foi construído em um cemitério indígena. Eu acho que isso explica o Brasil. Mas, desculpa, é verdade, né? Porque, realmente, desde que o Alexandre de Moraes dançou com os indígenas, lá o mini churros Alexandre de Moraes, esse país nunca mais foi o mesmo, assim.
Eu não vou ficar surpreso de descobrir que foi uma coreografia, um passo errado do Alexandre de Moraes que jogou uma praga no resto do país. Assim. Porque a gente está sob uma espécie de maldição, assim, sabe? Porque é o pior congresso da história, né? Disparado, né? E olha que a concorrência era pesada, assim, né? Pior de todos, né? Mas conhecendo o Brasil, eu não sei, né? Porque por mim já fechava o congresso de uma vez, assim. Já fechava. Botava uma drogaria Araújo no lugar. Mas meu medo é abrir uma igreja universal, né? Porque eu não sei, tem alguma coisa estranha acontecendo. Tem alguma coisa. É muito estranho quando você mora num país que o Renan Calheiros vira um bastião da democracia. O que está acontecendo, né? Porque até ontem Renan Calheiros Sensato era um perfil de paródia no Twitter, né? Não, agora é uma pessoa, um ser humano que existe, né? Isso é muito estranho, né? Porque os caras passaram lá a dosimetria, né? Porque no governo da Dilma eles conseguiram esse feito, né? Eles inventaram o golpe no crediário. Aí todo mês eles passam um pouquinho, né? Toda vez aparece com uma história nova, né? Que agora a história é essa, né? Reduzir a pena dos golpistas do 8 de janeiro, né? E eu não sou contra, tá? Eu acho que tem negociações que dá para fazer, né? Tipo a dona Fátima. Dá para soltar a dona Fátima, né? Com uma condição, né? De que ela cague imediatamente na gaveta do Hugo Mota. É isso, vamos negociar. Vamos negociar, né? Hugo Mota, né? Meu Deus, tá, que micróbio, né? Hugo Mota. Que sujeitinho minúsculo, né? Meu Deus do céu, os bolsonaristas subiram lá na mesa, fizeram um escarcéu lá, né? Fizeram um monte de... O que está acontecendo aqui? Não sei, né? Às vezes um bolsonarista explodindo uma bomba aqui atrás de mim. É um show de stand-up, eles queriam explodir um aeroporto, né? Então, assim... Não sei. Mas é isso, né? O Hugo Mota, né, é muito minúsculo, assim, né, cara? Os bolsonaristas subiram na mesa, fizeram um escarcéu. O cara não fez nada. Vocês viram essa presepada? Não fez nada, absolutamente nada. Aí o Glauber Braga sentou lá na cadeira. Meu Deus do céu. Expulsaram gente, expulsou jornalista, né? Tiraram o cara à força. Que eu achei bom até, né, tirar o Glauber Braga dali, né? Porque vai que a Júlia Zanata arremessa um bebê na cabeça dele, né, joga igual o escudo do Capitão América. Então eu achei... E vocês estão empolgados para 2026, não? Sim. Sim? Olha, que bom, que bom. Eu estou muito empolgado, né? Vai ser um ano muito importante para o cinema, né? Para o cinema nacional. É verdade, o cinema nacional... O agente secreto não, vai ter a cinebiografia do Bolsonaro. Eu sei o que vocês estão pensando. Talvez a invenção do cinema foi um erro. Eu sei. E detalhe, com o roteiro do Mário Frias. É verdade. Aparentemente, os roteiristas do Zorra Total estavam ocupados, né? E não conseguiram pegar esse freela, né? E é de verdade, uma cinebiografia. Eles queriam fazer uma autobiografia, né? Mas não vai dar tempo de alfabetizar o Bolsonaro até as eleições, então vai ter que ser um filme mesmo, né? E ninguém sabe até agora detalhes sobre a trama, mas um spoiler, no final ele vai preso. Um spoiler aí que tem. Mas um filme biográfico, cara, que já começa com defeito, né? Não é um filme póstumo, né? O que é muito ruim. Dark Horse chama. Foda, né? Cavalo Negro, né? Que por mim a gente já encurtava para Pangaré. Já encurtava logo, né? Você sabe que o Olavo de Carvalho tem um filme também, né? Tem. Não é um Morto Muito Louco. Não é. Ele tem, né? Quem é cracudo de política igual eu sabe que ele tem. É verdade. Tem gente que sabe. Como é que chama? O Jardim das Aflições, né? É isso. A gente podia aproveitar esse título, né, pro filme do Bolsonaro, né? O Jardim das Aflições 2. A aflição agora é outra. Mas... Ou então a gente aproveita aí o sucesso, né, do Ainda Estou Aqui, né, e lança o filme do Bolsonaro, né, com o título Ele Ainda Está Aqui, infelizmente. Né? E já tem classificação, né, do filme do Bolsonaro, vocês sabem? É insalubre. A classificação é insalubre. Não levem as crianças, por favor. Porque vocês viram o trailer? Tem trailer. Olha, uma obra-prima, hein? Pesquisa esse trailer aí, é muito bom, porque os caras conseguiram o feito de unir o Beisola com o Hermes e Renato no mesmo personagem, assim. Bom demais, assim, bom demais. O orçamento inteiro foi pra peruca do Bolsonaro, maravilhoso. Maravilhoso. Eles miraram no Bolsonaro e acertaram o Dr. Ray, assim, muito bom. Muito bom, muito bom. E eu tô avisando que é isso, porque é capaz de você ver o trailer e falar, caralho, o Marquito tá bem na fita, hein, mano? Tem até biografia agora. Não, é o Bolsonaro. É porque realmente a caracterização ficou assim, muito, muito escrota, assim. Ficou demais, assim, né? Sorte do Bolsonaro que quando sair o filme ele não vai conseguir ver.
Mas tem trailer, cara, tem trailer. E o trailer é muito bom porque tem erros gramaticais em inglês. O Bananinha que editou, evidentemente. Editor. Ele faz freela, né, de design de créditos lá. Mas é isso, totalmente em inglês, né, o filme, né, com um elenco internacional. O clímax vai ser o Bolsonaro gritando popcorn, ice cream. Vai ser o clímax, o grande momento, assim. E como é que funciona esse negócio aí? Os caras gravam o filme inteiro em inglês e depois, como é que faz, né? Porque os bolsonaristas na primeira não falavam nem português direito, né? Como é que vai funcionar isso aí, né? Porque vão ter que abrir um estúdio de dublagem lá na Polícia Federal para lidar com essa situação, né? Um Herbert Richards na papuda ia ser, né? E se fizerem isso, eu espero que chame aí o Celton Mello para dublar as vozes da tornozeleira. Ia ser fantástico. Isso é bom, né? Isso é bom. Ele já fez um liquidificador, né? Faz uma tornozeleira também, né? Porra, ia ser demais. Mas e tem gente falando aí que vai ser ruim o filme. Pô. Vocês não entendem nada de sétima arte mesmo, assim. Não tem como esse filme ser ruim. Não tem como. O que não falta é cena boa, tá? Porra, se me coloca como roteirista aí, meu Deus, nesse filme. Nossa, eu ia estralar e fazer um filmaço. Porra, o que falta é cena boa. Tem que ter a cena dele levantando um anão achando que é uma criança. Tem que ter. Tem que ter. Porra, bom demais. Porra, bom demais. Ele pedindo desculpa para Alexandre de Moraes. Oh, desculpa. Você quer ser meu vice? Ele roubando um cachorro. Tem que ter a cena do roubando cachorro. Né? Ele recebendo propina numa caixinha de sapato. Morra, bom demais, né? Tem cena muito boa, dá pra fazer, né? O estranho vai ser a gente assistir um filme inteiro cujo vilão é um risoto de camarão. Então, isso é meio estranho, mas não falta cena boa. E tem um ator já, né? O ator é um ator americano mesmo, que vai fazer o filme do Bolsonaro, né? Que passou por um processo de imersão muito profundo para ser o Bolsonaro. É verdade, arrotando farofa e andando cagado pela casa. E para quem não sabe, o ator americano é o mesmo ator que fez Jesus no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. É esse ator, né? Você vê, né? O cara fez Jesus e agora o Satanás. Porra, né? Dá até vontade de assistir A Paixão de Cristo de novo, só para ver o Bolsonaro apanhando. Só para ver, porra. E já vazou cenas, tá? Posso falar? Muito boa atuação, hein? Muito boa atuação dele, principalmente na cena da facada. Excelente atuação, né? Só não é melhor que a atuação do Bolsonaro, mas muito boa, é verdade. Ainda não encontraram, por exemplo, quem vai fazer o Patriota do Caminhão. Né? O Tom Cruise está sendo cotado, mas ele ainda não respondeu os e-mails. Estão buscando um elenco aí, né? E se precisarem de alguém para fazer o Adélio, eu estou disponível. Verdade, né? Eu garanto que eu vou proporcionar uma experiência bem imersiva para os atores, né? Comigo errando 14 vezes a facada. E eu sei o que vocês estão pensando assim, vocês não devem estar pensando assim, porra, meu Deus do céu, né? Quem é que investe dinheiro em um filme do Bolsonaro? E se eu falar para vocês que eu estou olhando agora para os produtores executivos desse filme? É exatamente isso, né? O dinheiro que usaram para fazer o filme do Bolsonaro veio de 2 milhões de emendas parlamentares e de 108 milhões de um contrato com a Prefeitura de São Paulo. Pois é, rapaz, imagina o tanto que os paulistanos vão ficar putos quando eles descobrirem que o prefeito deles fez um contrato de 108 milhões para fazer um filme do Bolsonaro. Imagina o tanto que esses caras vão ficar putos, né, quando a luz voltar na casa dele. E eles lerem essa notícia na internet. Vão ficar putos demais, né? Meu Deus do céu. Né? Mas porque isso era óbvio, né? É óbvio que tinha falcatrua, né? É óbvio, né? Ninguém compra um roteiro do Mário Frias se não for por razões totalmente criminosas, né? Não. Que produtor é esse que fala, quero fazer um filme? O que o cara do Mutante está fazendo? Não, tem alguma coisa aí estranha, né? Tem alguma coisa estranha. 108 milhões. E o mais impressionante é que isso não vai ser o suficiente, né, para fazer a cabeça do Carlos Bolsonaro em tamanho real. Assim, não vai... O orçamento não vai suportar. Sabe o que ia ser muito divertido? Sabe o que ia ser muito divertido? A gente descobrir que os caras eles só queriam isso, só queriam lavar dinheiro, mas no meio do processo eles descobriram que tinham que fazer um filme mesmo. Mário Freire desesperado no escritório. O quê? Tem que fazer o filme? Puta, fudeu. Eu escrevi tudo no ChatGPT, agora, o que eu faço? Só que a gente nunca pode esquecer que a burrice é uma característica fundamental do bolsonarismo, né? Porque saiu uma notícia que a Beyoncé
Eu sei. Parece que a gente vive numa simulação, né? A Beyoncé está processando o filme do Bolsonaro por direitos autorais. Por eles usarem uma música da Beyoncé no trailer. Caramba, que cagada que a produção fez, né? Porque era só chamar a Jojo Todinho, ela faria de graça isso aí. Não é? Chamava o Sérgio Reis, colocava um berrante tocando, pronto, tá feita a trilha. Porque os caras vacilaram, né? Tem um monte de artista de direita que dava pra usar aí, pô. O Traje a Rigor tem uma música chamada Inútil, que eu acho que caberia muito bem nesse filme. Né? Só que eu acho que artista de direita é tão ruim que os próprios caras pensaram, não, vai ter que ser a Beyoncé mesmo. Mas é isso, os caras foram mexer com a Beyoncé, cara. Você tem noção que existe a possibilidade do Jay-Z derrubar um avião com parlamentares do PL? Porra! Existe essa possibilidade, né? O pessoal, ele tem medo do Alexandre de Moraes, porque vocês não conhecem o Jay-Z do primeiro álbum. Mas é isso, né? Realmente o bolsonarismo é contra todos os direitos, até os autorais, né? Mas uma crítica que o pessoal está fazendo é que a gente tem que parar de falar do filme, né? Porque é fazer propaganda indireta. E faz sentido, né? Só que é muito difícil não falar de um filme quando tudo que eu escuto sobre ele me dá vontade de rir. É muito difícil não falar de um filme cujo todas as informações que eu tenho dele veio da coluna do Léo Dias. É muito difícil. Porque estava lá eu lendo a coluna do Léo Dias, o Léo Dias me aparece com essa informação aqui, ó. A apuração do portal Metrópolis indicou que a trama teria cenas de ação na Amazônia contra cartéis de drogas ao lado de indígenas e xamãs. E é esses filmes que você quer que um humorista não toque no assunto. Porra, a tentação é forte, tá? Porque uma voz na minha cabeça fica falando o tempo inteiro. Uma voz na minha cabeça, ela fica falando. É o Olavo, puto, com as piadas. É o Olavo, porra. Oh, foi mal, Olavo. Quer dizer, foi mal, Olavo. Fica quieto. Mas é isso, as informações do filme são muito boas, né? Porque uma voz na minha cabeça fica falando isso, né? O tempo inteiro, assim. Daniel, é impossível esse filme não ser paródia. Só que ao mesmo tempo tem uma outra voz que fica falando assim, Daniel, eles acham que o Lula é um clone. Então, assim, é muito difícil. E eu entendo as críticas, né? Mas eu acho que não faz muita diferença, não, viu? Por exemplo, o filme do Edir Macedo. Uma das maiores bilheterias que o país já teve. Alguém aqui viu o filme? Tá vendo? Cara, se envolve lavagem de dinheiro, vai acontecer, de qualquer jeito, esse filme, né? Eu acho que a nossa estratégia tinha que ser outra. Os americanos vão fazer um filme em homenagem ao Bolsonaro? Beleza. Né? A gente faz uma sitcom do 11 de setembro. É isso. Com trilha sonora do MC Bin Laden. É isso que a gente... Pronto. É isso, vamos jogar igual. É isso. Ou a gente faz o nosso próprio filme, né? Adélio, Camarada do Futuro. Porra, essa trama é ótima, né? Quem quiser me chamar aí pra escrever o roteiro, não sei se tem produtor de cinema aqui, essa ideia é incrível. Né? A história é assim, o Adélio, esse tempo todo na cadeia, ele ficou estudando comunismo e física quântica. Aí ele consegue fugir da cadeia, constrói uma máquina do tempo, e a trama é ele voltando infinitas vezes pro passado para tentar esfaquear o Bolsonaro, só que ele sempre erra. Porra, dá pra fazer uma franquia de 10 filmes, fácil. Né? Me chama pra escrever isso aí, né? Mas gente, eu fiquei pensando, né, o que falar desse ano, né? Porque é um ano que é difícil, né? Muita coisa aconteceu, né? Tudo isso que eu falei para vocês aconteceram só em 3 semanas. Então, como é que a gente fala de um ano, né? Teve algumas coisas que me marcaram, algumas coisas pontuais, assim, né? Porque o que falar de um ano em que um pastor é pego de madrugada, de peruca e calcinha. E essa é, de longe, a coisa menos escandalosa que aconteceu esse ano. O que falar desse ano? A coisa mais normal que aconteceu esse ano foi isso, né? Um pastor de madrugada em Goiânia, de calcinha e peruca, né? E aí foram investigar, né? Descobriram que o cara era um cara ultraconservador, pastor e funcionário público com um super salário. Né? Quer dizer, ele andar de peruca e calcinha era o que menos causava problema na sociedade. E ainda implicaram com isso, né? Meu Deus do céu. Mas essa história foi fantástica, foi muito boa, né? Porque ele voltou no mesmo lugar. Algumas vezes. De peruca e calcinha. Ele voltou várias vezes.
Acho que o advogado dele falou assim, cara, segue com sua vida normalmente, tá bom. Aí apareceu. Porque foi muito bom esse dia, porque a desculpa dele... Por que o senhor fez isso? Eu estava investigando. Estava investigando. E foi ótimo isso por quê? Porque foi um estudo antropológico. Que eu vi pessoas de esquerda, um pessoal que coloca girassol na orelha, falando assim, nossa, olha lá, fazendo piada homofóbica com o pastor de calcinha. Né? O pessoal fazendo umas coisas, falando coisa pesada. Ele está investigando o quê? Quem vai comer o cu dele? Umas coisas desagradáveis, assim, sabe? Que operação é essa? Leva jato? Gente, não precisa disso. Não. Olha aí, a hipocrisia, né, das pessoas, né? A hipocrisia, né? E a gente tem que usar a imaginação, tá? Eu queria muito que fosse verdade. Porra, queria demais, porque tem uma coisa... Tem um incentivo aí pra gente, tem uma coisa muito... que incentiva a gente a ser mais a gente mesmo. Porque, assim, o cara voltou no mesmo lugar. Todos os dias. De peru. É como se ele quisesse comunicar uma coisa pra gente. Né? Falar assim, vocês vão aceitar um pastor crossdress? Sim, vocês vão aceitar. E eu queria demais, tá? A gente tem que usar a imaginação. Eu queria que fosse uma investigação, porque ia ser muito bom. Se daqui 2 anos a gente descobrisse que o pastor de calcinha desmantelou uma quadrilha de tráfico humano. Imagina, ia ser bom demais. E a gente descobrir que, na verdade, era tudo mesmo uma investigação, né? E esse tempo inteiro, o disfarce dele era de pastor. Ia ser fantástico, assim. Ia ser fantástico. Mas esse foi um ano muito bagunçado, assim, né? Porque o ano começou com o Lula salvando o Brasil do tarifaço e terminou com o Lula salvando o Natal do Zezé de Camargo, né? Que ano maravilhoso, né? Eu não sei se vocês viram isso, o Zezé tá puto, tá? Porra, rapaz, o Zezé tá brabo, porque o Lula e o Alexandre de Moraes foram lá na estreia do SBT News, né? E ele tinha um especial de Natal no SBT, né, o Zezé, né, que é uma contradição de termo, né, especial do Zezé. E aí ele não gostou, né, viu o Lula e o Alexandre de Moraes, gravou um vídeo de madrugada, né, fez lá uma nota de repúdio, né, e todo mundo criticou ele, né, e tipo, eu entendo, né, nessa altura do campeonato, né, a única nota que o Zezé consegue soltar é uma de repúdio mesmo. Eu entendo. Mas que é isso que é engraçado, né? A gente pensar que hoje em dia até a voz do Lula é melhor que a do Zezé de Camargo. É isso que é muito bom, né? A melhor faixa dele nos últimos anos foi o silêncio. Mas você sabe que... Porque ele ficou puto que ele é um bolsonarista raiz mesmo, né? Raizão, assim, né? Ele é um bolsonarista mesmo. E ele banca o que fala, tá? Ele é muito antigoverno, assim mesmo, né? Tanto é que ele faz show superfaturado em cidades do interior para tirar o dinheiro da prefeitura, do estado, para não investir em infraestrutura, em educação. Ele é um cara antigoverno mesmo, né? Porque é isso que me pega, né? Os caras ficam falando de Lei Rouanet, esses bagulho assim, né? Mas, tipo assim, a grana que os caras ganham fazendo show, superfaturado, em prefeitura de pequena cidade, meu amigo, no dia que tirarem isso desses caras, o Lula vai abrir a janela dele, vai ter um monte de sertanejo, assim, ó, na frente da... Tudo junto, cantando com a camisa aqui, somos amigos pra valer. Mas esse ano realmente é isso que eu falei, é um ano difícil de definir, né? Mas uma coisa que me definiu esse ano é que o mundo está mudando, né? Eu estou tentando me acostumar com isso, né? Com essa ideia de que o mundo realmente está mudando, mudanças, né? Porque quando eu era menino, quando eu era garoto, um homem levava chifre, virava corno, o que ele fazia? Ele ia para um bar, bebia, enchia a cara, ouvia o Amado Batista e voltava mamado para casa. Era muito fácil antigamente, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara abre um canal no YouTube, fala que é Red Pill. Assim, tá mudado, né? A tecnologia, né? Vocês estão familiarizados com isso, não? Eu fiquei fascinado com isso esse ano, né? Que Red Pill, para quem não sabe, é uns caras na internet que, como é que eu explico? Eles odeiam mulheres e culpam elas por não transar. É tipo o Estado Islâmico dos cabaços. É uma loucura, assim. Uma loucura, uma bagunça, uma loucura. Sério, uma loucura. Mas é fascinante, tá? Mas é fascinante. Parem para observar, assim, porque me fascina demais saber que tem uns colegas aí, uns homens que definem toda a personalidade deles com base em sexo. É por isso que na psicanálise os homens têm muito mais facilidade que as mulheres, né? E quando o psicanalista pede para um homem retornar à sua infância, ele já está lá. Já ficou lá há muito tempo.
Eu gosto dessa piada que só metade da plateia ri. Assim, não sei por quê. Não sei. Aliás, aproveitar esse ensejo aí é uma dúvida que eu tenho. Até quanto tempo cancelar a compra de um bebê reborn é considerado aborto? Vocês podem me ajudar? Tô com esse dilema aí. Porque para mim isso também foi uma grande coisa desse ano, né? Bebê reborn, né? E eu falhei, tá? Eu admito aqui publicamente que eu falhei. Meus amigos aí, minhas amigas humoristas fizeram ótimas piadas sobre bebê reborn. Eu falhei, não consegui fazer nada. Porque eu entrei num conflito moral muito sério. Entrei num conflito moral muito complicado, né, e paralisei, assim, porque para mim é muito difícil zoar uma mulher que tem um bebê reborn num mundo que tem homem que veste camiseta do Superman e coleciona bonequinho. É muito complicado. É muito complicado isso. Nota que as palmas estão diminuindo, assim, Fica escutando, pra você ver. Né? Vai terminar com 2 senhoras na frente aqui concordando comigo. É isso aí, menino. Vai. Porque, de verdade, eu não acho justo, assim, é um conflito real que eu tenho, porque se a gente aceita no mundo, né, que um homem de 40 anos pode se vestir de Homem de Ferro e num cinema, gritar com a tela do cinema, porque mudaram o bonequinho do gibi dele, porra, gente, uma mulher brincando de RPG de maternidade tá suave. Tá suave. Isso aí não é um problema. Não dá. Não. Eu acho até mais saudável, né? Porque a mulher, ela acredita que o boneco é uma criança. O cara acredita em cultura woke, que é muito mais absurdo. É porque eu não sei pra vocês, né? Porque eu tenho uma linha, assim, de raciocínio que é quando eu começo a pensar parecido com o Monark, eu repenso minha vida inteira, imediatamente. É uma linha de raciocínio que eu sigo na minha vida, assim. Mas é isso. Mas aparece, às vezes, no final do show, uns caras que usam a camiseta do Superman, colocando bonequinho. Eles vêm falar comigo, assim, e falam assim, pô, Daniel... Legal a piada, entendi, boa piada e tal, mas, assim, Daniel, eu não dou banho no meu boneco do Homem-Aranha. Mas homem não dá banho nos próprios filhos, quanto mais não... quanto mais na porra do boneco. Porra, foda-se. Foda-se boneco, né? Porque não tem pai ausente reborn, né? Não tem. Né? Até nisso eles são ausentes, olha lá. E assim, o fato dos homens não terem imaginação não é culpa da mulher que tem boneco reborn, né? Porque você pode pegar seu carrinho de Hot Wheels e levar no lava-jato a qualquer momento. Você pode fazer isso. Você pode, mas você não faz porque não quer. É porque, eu não acho justo. É isso que eu estou tentando dizer. Eu não acho justo, sabe? A gente naturalizou, enquanto sociedade, que o homem não precisa crescer. Aí você vai na loja de departamento, tem camisa do Batman, do Superman. Se procurar, acha uma do Ben 10 no meio. É isso, o pessoal naturalizou, né? Aí o pessoal fica, não, a mulher é doida porque gastou um dinheirão comprando um bebê reborn. Aí o cara gasta R$1.000 comprando um monte de Cavaleiro do Zodíaco. E passa a madrugada inteira numa esquina caçando Pokémon. Gente, assim... Isso é estranho também. Isso é muito esquisito. Isso é muito, muito estranho, né? Mas aparece os caras no final do show, né? Aí a gente conversa, a gente fala assim, tá, Daniel, beleza, eu entendi a piada. Divertido, engraçado, tudo bem e tal. Mas, Daniel, você tá fugindo da questão central da discussão. É que essas mulheres, elas pegam um boneco para tratar como um ser humano, Daniel. Esse que é o problema, Daniel. Eles tratam como uma pessoa. E aí, meu amigo, eu tenho um argumento que, para mim, encerra a discussão. A gente esqueceu, enquanto sociedade, que durante séculos, décadas, né, homens fabricavam bonecas para fuder com elas. É sério. De verdade. Você já parou para pensar no conceito de boneca inflável de longe? Para mim, se encerra a discussão, né? Pronto. Encerra, né? As mulheres pegam o bebê para criar, o cara pega a boneca para fuder com ela. Pronto, acabou. Acabou, não tem o que falar. Não tem o que falar. Não tem. Ah, a mulher que tem um bebê reborn é doida. O cara enfiando o peru no bonecão do posto. Né? É um ser iluminado, né? Eita, pai, muita coisa para explicar para criança, né? Depois eu... Eita, tá bom. E a gente fala, e os produtores falam, né? Não, se levar com responsável não vai ter nada, problema nenhum, não. Pode levar, não. Classificação é livre. Mas eu tô indo embora já, mas indo embora umas coisas... Obrigado por rirem das piadas. Homens também. Não, obrigado, de verdade. Porque as pessoas não têm senso de humor hoje em dia, né? Às vezes as pessoas ficam bravas com as coisas, né? E não é a minha intenção, de verdade, assim, né? Porque assim, eu tenho um pensamento que eu acho que é possível fazer piada com qualquer assunto, né? O problema não é o assunto, é o ponto de vista que você projeta no assunto.
É isso que cria o problema. É qual ponto de vista você está projetando. Né? Por exemplo, eu tenho um defeito de caráter muito sério, que eu gosto muito de documentários sobre serial killer. Vocês gostam também, não? Obrigado, me sinto menos culpado. Porque são histórias horríveis, né? A gente concorda, né? Mas é muito divertido. É muito bom esses documentários, né? Eu assisto vários. Eu tenho até vergonha de falar isso publicamente, né? Porque né, com essa cara aqui parece que é pesquisa de campo. Mas não é, eu só acho interessante, assim. Eu assisto vários, assim, né? E documentários de serial killers são a prova de que até nos lugares mais obscuros é possível encontrar humor, comédia, né? Eu estava assistindo uma série que chama Dahmer, da Netflix. Já viram essa série? É do Jeff Dahmer. Para quem não viu, é um serial killer americano. Pessoa horrível, matou várias pessoas. Um ser humano detestável, assim. Aí a polícia vai lá, prende o cara, né? E aí eles acham o pai do Jeff Dahmer e vão falar pro pai do Jeff Dahmer as atrocidades que o filho dele andava fazendo por aí. E aí eles colocam esse CEOzinho numa sala. Meu amigo, eles vão embora. Fala, olha, o negócio é o seguinte, teu filho, ele ia em boate, pegava homens, levava ele para casa, transava com esses homens, matava eles, esquartejava. A gente achou a cabeça de um ser humano na geladeira do seu filho. E a gente tem indícios de que talvez ele praticava canibalismo com os corpos. É engraçado por quê? Porque a gente vê esse senhor ultraconservador, cristão, ouvindo tudo isso e pensando claramente, meu filho é gay? Porque todo documentário de serial killer é isso, né? Os caras pintam o cara como um gênio, aí você assiste o negócio e descobre que tudo aconteceu porque envolvia racismo, homofobia e gente burra. É tipo um show do Léo Lins. Mas é tipo... Essa é a minha estratégia agora. Toda piada controversa eu vou usar o Léo Lins como referência. Ele vai falar o quê? Que o humor tem limite pra mim? Não. É uma boa estratégia. Pessoalmente, isso foi a grande coisa para mim esse ano, né? Essa discussão de liberdade de expressão que teve, de pode ou não fazer piada com as coisas. Isso, para mim, foi o grande mousse de 2025, né? Porque teve aquela morte do Charlie Kirk, vocês viram? E aí a gente fez piada, né? A gente brincou, né? Porque foi engraçado, o cara levou um tiro no meio de um discurso pró-arma, maravilhoso. Maravilhoso, né? E a gente fez piada e o pessoal de direita ficou muito puto. Ficaram brabo demais. Olha lá o pessoal do amor fazendo piada com a morte de uma pessoa. Eu não tenho paciência, eu respondo com o mesmo nível de cinismo, assim, sabe? E ele aprova a vida e morreu. Ai! Oh, tadinho, né? Porra! Ele é a favor das armas e não aguenta um pipoco? Oh, gente! Que pena! Tadinho! Um pipoquinho não aguentou. Mas é. E aí teve outros casos, né, de humoristas ao longo do ano, né, o caso do Léo Lins, que foi o 11 de setembro dos humoristas de direita, assim, foi um rebuliço, né? E antes de mais nada, não sei se vocês sabem, eu já trabalhei com o Léo Lins. É verdade, posso falar? É uma ótima ética profissional, viu? Uma ótima ética profissional. A gente trabalhava na Ku Klux Klan e... Piada, tô brincando, pô, brincadeira. Então, a gente trabalhou um tempo no SBT, né, que é pior que a Ku Klux Klan. Né, porque fala o que quiser sobre a Ku Klux Klan, mas eles nunca contrataram o Dudu Camargo, né? Então, eles têm os limites deles, né? Mas eu não participei desse debate. Não sei se vocês me seguem em rede social, mas eu não participei. Resisti até o final. Resisti. Porque, primeiro, assim, que eu não gosto de falar sério na internet. É um incômodo que eu tenho. Não gosto, porque sempre corre o risco de alguém me confundir com o Reinaldo Azevedo, o que eu não... E o fato de vocês concordarem com isso não me ajuda. Não me ajuda, né? Então, eu evito. Não falo sério na internet. Não falo sério. É só galhofa, só piada. Meus amigos humoristas, tudo, tá maluco. Eles entraram numa aspira. Meu Deus, os caras ficaram malucos. Não sei se vocês viram. Os caras fazendo uns vídeos sérios na internet, sem maquiagem, com uma estética de Marcelinho Carioca sequestrado. Né? Falando uns textão, tipo o Arnaldo Jabor, assim, né? Umas coisas... Que país é esse onde os corruptos andam soltos e humoristas andam... Eu ficava, gente, que coisa cringe, meu Deus do céu. Parece um monte de taxista reunido, que coisa... Porque, eu não faço isso, assim, porque assim, na minha cabeça a função do humorista é fazer piada, né? Fazer graça, né? Porque ninguém quer ver um humorista falando sério. Ninguém quer, né? Qual foi a última vez na tua vida que você se pegou pensando num assunto muito sério na tua cabeça, pensou, refletiu, falou, tá bom, eu acho isso. Mas o que o Ari Toledo tem a acrescentar esse debate, né? O que o Costinha falaria sobre isso?
Não é. Nossa função é fazer graça, né? E, por outro lado, eu tenho uma visão muito libertária no que diz respeito a piadas, assim. Eu tenho que ter, né? Até por causa das coisas que eu falo, né? Não, porque o pessoal, esses conservadores, ficam me enchendo o saco na internet, né? Falando que eu sou hipócrita, né? Que fala, pô, Daniel, você vive fazendo piada que conservador é filha da puta, é arrombado. Sim, é o meu trabalho. Mas você vive fazendo piada que o Olavo morreu. Ele nunca reclamou. Não é? Mas é verdade, o pessoal tenta me pegar em contradições, fica enchendo meu saco. Falou assim, não, mas se implicarem com um cara lá, daqui a pouco você vai ser preso por intolerância religiosa. E já está acontecendo umas coisas, sabe? Outro dia eu fui acusado de cristofobia. No meio do show, um cara veio falar comigo no final do show, assim, falou, Daniel, você está sendo cristofóbico. Falei, não, como é que é? Ele falou, não, você está sendo cristofóbico, isso é cristofobia. Falei, não estou não, Daniel, é cristofóbico. Falei, eu não odeio Cristo, eu odeio vocês. Cristo é uma pessoa fantástica, né? O problema é o fandom, é isso que me incomoda, né? Se é verdade que a religião é o ópio do povo, o crente é o crack, sem dúvida alguma. Mas sem dúvida alguma. O problema é o fandom. O pessoal fica tentando, os conservadores ficam me mandando mensagem, comentário, assim, falando assim, mas você é um hipócrita, você fica fazendo piada direto que quer que o Bolsonaro morra. Sim, gente, eu fiz já várias piadas sobre isso, né? É um talento que eu tenho. A gente tem que aproveitar o talento que Deus nos deu, né? Mas eu já fiz várias piadas com o Bolsonaro falando que eu queria que ele morresse e nada aconteceu. Porque piada não necessariamente reflete a realidade, né? Mas nem por isso eu vou perder as esperanças, eu continuo fazendo. Né? É aquilo, né? Eu nunca matei ninguém, mas nada vai me impedir de eu rir de vários obituários, né? É isso, né? E outra, desejar, querer a morte de uma pessoa não é crime. Não é crime, né? Seria crime se eu fizesse igual o Bolsonaro. Reunisse um grupo de pessoas, produzisse documentos querendo matar uma pessoa e fizesse uma reunião. Aí seria um crime, né? Aliás, o que vocês vão fazer aqui depois do show? Eu tenho uns projetos aí. Mas não, de verdade, eu tenho uma visão bem libertária, assim, porque eu acho assim que no mundo ideal, no mundo ideal, e o mundo ideal que eu falo é o mundo do panfleto do Testemunho de Jeová. Aquele mundo, né, que tem jaguatirica, tucano na rua, esse mundo. Esse mundo é foda. No mundo ideal, eu acho que ninguém deveria ser criminalizado por nada, né? Por poema, por música, por piada, né? Só que no mundo ideal, não tem um negócio chamado cinismo, que aí dificulta as coisas, né? O Léo Lins e esses humoristas de direita que vocês vêem na internet, eles fazem parte, se associaram a um grupo chamado MBL, que, para quem não sabe, não é o nome de uma doença venérea. Né? Parece, né? Mas tem a mesma função social de uma. Não, é um grupo político que estava tentando criminalizar letras de funk pelo Brasil e livros, né, que falavam sobre sexo pelo Brasil. Né? Então, porra, é isso que me pega, sabe? Como é que eu vou defender a liberdade artística de uma pessoa, sendo que ele está do lado de pessoas que estão cerceando a liberdade artística de outros artistas? Entendeu? É isso que me pega, assim, né? E artistas, na sua maioria, pretos e periféricos, né? Por isso, quando eu vejo um cara branco do olho azul se fudendo, para mim não é censura. É reparação histórica o nome disso aí. É isso. Né? É isso, eu não tenho paciência, sabe? Porque é isso que me pega, né? Esse pessoal, eles não são a favor de liberdade de expressão. Eles são a favor de privilégios. É diferente. Porque você vê o Léo Lins fazendo piada com tudo, né? Com gay, com negro, pessoas com HIV. Mas você nunca vê ele fazendo piadas com corno. Por que será? Sempre trabalhando em causa própria, olha lá. E me desculpa, os argumentos não me convencem, sabe? Eu paro para ouvir, eu sou uma pessoa democrática, eu paro para ouvir as pessoas, mas não me convencem os argumentos, sabe? Não me convencem nem um pouco, assim, porque eles falam assim, quem não gosta não consome. Péssimo argumento, cara. Péssimo argumento. Porque você está tratando arte como produto. Não tem nada que pode passar por sanção jurídica mais do que produto. Né? Você não concorda comigo, tenta fazer um comercial de uísque para criança, para ver o que acontece. Não é verdade, não dá para tratar como produto, né? Que cria outro problema, a qualidade do produto. E eu não quero isso para mim. Imagina, você vem no meu show, você não gosta, você vai no Procon reclamar do meu show? Não quero, não. Pior ainda, eu tô aqui fazendo show, aparece o Celso Russomano no meio do show. Não quero. Não quero isso pra mim, não. Outro argumento que eles usam muito é uma piada, é só uma piada. Né? E assim, gente, o fato de ser uma piada não anula o caráter dela. Isso para mim parece bem óbvio. Assim, né? Tipo, todo mundo já viu essa escrotidão, né? Que tá tendo um jogo de futebol, aí um escroto na arquibancada faz um gesto imitando um primata para ofender um jogador negro em campo. Aí alguém filma, joga na internet, né? Todo mundo cai em cima do cara, falando, pô, tu cometeu um crime. Qual é a desculpa que esses caras usam? Foi uma brincadeira. E o fato de ser uma brincadeira muda o caráter do que ele fez? Não, né? Parece bem óbvio para mim, né? E se o cara é argentino, ele ganha até uma carteirinha do clube lá. Mas
Mas é, porque se todo mundo usasse essa desculpa de é uma brincadeira, é uma piada, ia ser muito fácil escapar de crime. Nossa, ia ser fácil demais, né? Você quer matar uma pessoa, você compra uma fantasia de palhaço. Pronto. Ô, Daniel, você matou uma pessoa. Sim, mas olha essa flor aqui, ó. Psh. É isso, não muda o caráter, né? Porque é isso, se você ficou puto com essa história, né, tudo bem, né, você ter opiniões divergentes, tá tudo certo, né, mas você não tem que ficar puto com seu amigo que tem uma opinião diferente de você. Você tem que ficar puto com o Código Penal. Porque é de lá que o pessoal tira as coisas, né? A juíza não entrou no Twitter para ver o que estava todo mundo falando sobre o assunto. Não, é um Código Penal. As pessoas têm que entender isso. Opinião é uma coisa, lei é outra. Não tem o que fazer, né? Ah, não, eu acho que o Léo Lins, foda-se. Pô, a sua opinião não vale de nada no tribunal. Não vale de nada. Você não pode chegar no tribunal e falar assim, olha, eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, meritíssimo, não foi um assassinato. A gente tem um vídeo de você enfiando uma faca na cabeça da pessoa. Sim, mas olha essa flor aqui, ó. Psh, olha lá. Não tem o que fazer, né? Não tem. Mas para encerrar, que eu acho que esse que é o grande problema, né? É a dificuldade que o humorista tem de lidar com opiniões divergentes. O humorista tem uma dificuldade enorme disso. Eu conheço vários, assim, né? E quem concorda comigo vai se fuder. Mas, de verdade, opiniões divergentes, é isso que pega nos caras, né? Porque eles sempre tentam controlar reações, né? E aí, meu amigo, aí você já perdeu a história, né? Porque o pessoal fala que o humor é subjetivo, mas eles tentam controlar a subjetividade de cada um. Sabe o que parece? Parece que está tendo uma suruba. Aí o pessoal fala assim, ô Daniel, você não quer participar da suruba? Eu falei, não, mano, não quero. Olha lá o politicamente correto, ó. E esse exemplo é ótimo, só tenta imaginar ele comigo fora da suruba, fica muito melhor. Porque é isso, discurso de liberdade de expressão, ele é bonitinho, ele é legal, mas é aquela coisa, né? A liberdade de expressão, ela tem os seus custos, né? A democracia tem os seus custos, né? Se você não acredita em mim, eu tenho 2 palavras para você. Padre Kelmo. Ele existe. O que é isso, cara? O humorista ele tem que saber lidar com reações divergentes, né? Porque piada é isso, sabe? Piada é isso. É você falar uma coisa e você extrair uma reação das pessoas, né? E às vezes as reações não é o que você quer, né? Às vezes a reação é a pessoa não rir. É algo que acontece comigo mais do que eu queria. E você tem que lidar com isso, né? Sabe qual é a única situação onde você pode falar qualquer coisa e ninguém pode reagir? Em ditaduras, né? Ou casamentos. Mas a gente deixa para discutir isso depois. Porque é isso, gente. No final das contas, tudo tem consequências, não tem o que fazer, né? Especialmente piadas, né? Porque assim, você é livre para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre para saltar de um prédio, se você quiser. Mas vai ter consequência. E você tem que aceitar as consequências. Você não pode chegar no céu e falar, pô, Deus, mas não pode saltar de mais nada hoje em dia. Essa lacração tá impossível, né? Porque é isso, liberdade de expressão é uma coisa bonitinha no papel, mas é difícil, né? E o pessoal tenta, às vezes, me pegar porque eu não entro nessas discussões, né? E eu já passei por várias coisas, tá? Já recebi ameaça de processo, né? Ameaça de morte, né? O pessoal falando que... Bolsonarista, né? Falando que vai me matar. Eu falei, eu tenho depressão, isso eu faço sozinho. Vai me matar. E acontece direto, né? Mas eu lido com as consequências, sabe? Porque quando acontece alguma coisa muito grave, eu estou lá pronto para lidar com tudo, assim, né? O que eu faço? Eu ligo para o André, e aí ele atende o telefone e fala, ele morreu? Eu falei, não, André, não é isso. Ele está vivo ainda, André, é outra coisa. E já aconteceu várias vezes, é isso que eu vou fazer, porque a gente tem que lidar com as consequências. Porque o pessoal tem uma visão muito, como é que eu posso dizer, saudosista do humor, que eu não gosto, sabe? O pessoal tem sempre aquela figura do bobo da corte, né? Que é a figura que zoa uma autoridade. O pessoal esquece que quando a autoridade, o rei, não gostava da piada do bobo da corte, mandava cortar a cabeça desse. Essa parte eles tiram da história. E a história da palhaçaria, isso que a gente faz, desde lá atrás, é isso, né? A principal história é isso, né? Diz que estava tendo uma festa no reinado, né? Estava todo mundo dançando, bebendo, aí o bobo da corte deu um tapa na bunda do rei. O rei virou indignado para ele assim, ele falou, desculpa, achei que era a rainha. Mandaram cortar a cabeça dele. Mas, para encerrar, para mim, a história que sintetiza perfeitamente o que eu estou tentando dizer é a história de São Lourenço. Vocês conhecem a história de São Lourenço? São Lourenço, para quem não sabe, ele é o padroeiro dos humoristas e dos chefes de cozinha. Não sei por quê, mas é verdade. O pessoal católico aí pode confirmar o que eu estou falando. Padroeiro dos humoristas e dos chefes de cozinha. Mas a história de São Lourenço, ela ilustra perfeitamente isso, porque o São Lourenço ele tinha uma igreja.
E aí os romanos apareceram do nada na igreja de São Lourenço e falaram assim: amanhã a gente quer todas as riquezas da igreja na porta da igreja. Você vai reunir tudo e separar para a gente. E aí o São Lourenço falou: tá bom. Aí na manhã seguinte os romanos chegam lá e eles veem na porta da igreja as crianças, os velhos, os doentes, os leprosos. Aí os romanos falaram: que porra é essa? Falou: são as riquezas da igreja. Os romanos não acharam graça nenhuma e mandaram matar o São Lourenço, né? E a condenação dele foi morrendo numa grelha. Por isso o chefe de cozinha. Agora entendi. E por que o São Lourenço é fantástico? Porque ele estava morrendo numa grelha e uma hora ele vira para os romanos e fala assim: esse lado já está pronto, pode virar. Isso é humorista. Gente, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Vocês foram ótimos. Muito obrigado. Valeu. É isso. Muito obrigado.